Verdade. Ângela, seja bem-vinda de volta, Obrigada. minha querida. Tudo bem? Ai, não pode dar a mão, Ângela. A gente passa mal. Eu vou te falar, viu? É difícil para acostumar com isso, né, Ângela? Viver sem dar a mão e sem abraço é bem difícil. Olha, a Ângela, ela é diretora de escola, ela já esteve conosco nos debates, alguns debates na mesa. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma dificuldade que a gente tem visto. Olha, só para você ter uma ideia, a gente está falando de acessibilidade muito grande às crianças em idade escolar, as aulas online, justamente por conta da pandemia. E nós temos milhões de acessos já registrados pelo Ministério da Educação. E muitos deles têm dado problema. Mas não é o problema, nós estamos falando em problemas técnicos, são os dados, mas na verdade existe uma preocupação maior, que é a dificuldade de aprendizado das crianças, né, Ângela? E o ensino à distância para a rede pública, ele é extremamente excludente. Porque, por exemplo, na minha turma eu tenho 30 alunos, 9 conseguem. Os outros 21 estão excluídos desse processo. Porque não têm acesso ao computador. Não têm o acesso ao computador. Às vezes na casa é um celular só que não comporta, às vezes não tem rede de dados ou é muito pequena. O celular, a memória do celular não comporta os dados. Então, ele é muito excludente. E assim, a rede pública, principalmente a estadual, está trocando pneu com o carro andando. Então, assim, instituiu o projeto da educação à distância, das coisas... Não preparou professores também. Não preparou professor, não preparou aluno, não preparou pai. Foi tipo um sistema emergencial que acabou causando problemas. Esses números que a Ângela está falando são muito reais, porque só para você ter uma ideia, nós temos em média 5.700.000 alunos na rede pública no país. E menos da metade, menos de 2 milhões conseguiu essa acessibilidade. Sim. Então esse é o grande problema, é a criança não conseguir. E daí tem o problema também das crianças que conseguem, porque é difícil você manter uma criança olhando um professor pela tela para estudar, né? A gente não tem esse hábito, né, Ângela? Falta a aula, principalmente no Fundamental 1, é extremamente interativa, né? Então, todo momento ali está o professor, vai até aquela troca, e ele sozinho diante da tela fica muito difícil. E como é que você tem algumas orientações para dar para os pais mesmo, para conseguirem fazer com que a criança fique entretida nessa aula? Bom, primeiro tem que ter uma rotina. Então, você estuda de manhã, o seu horário de fazer essa lição é de manhã. Vamos... Agora, e quando tem a aula mesmo? A professora lá O ideal é que isso acontecesse no horário de aula. Não é o que está acontecendo? Não também? é o que está acontecendo. Por exemplo, eu trabalho de manhã e minha turma tem aula à tarde. À tarde eu estou num outro emprego. Então eu não consigo acompanhar em tempo real. Eu acompanho depois, quando eles me mandam mensagens e tal. Então já fica quebrado o processo aí, porque não tenho aquele acompanhamento efetivo durante a dúvida mesmo. Né? Então, deixa eu ver se eu entendi. A criança está acostumada a ir para a escola às 8 da manhã, um exemplo. Das 7 às 11. Não sei se tem esses horários ainda. 11h30 tem. Das 7 às 11h30. Daí, por conta dessa mudança, ela vai ter a aula com o professor dela, mas da 1 às 5. Isso. É isso? É. E no caso da rede estadual, nem é com o professor dela, é uma aula online com outro professor. Que é meio que nacional. Meio que nacional. E aí... Se nós estamos, né? Não conhece, a linguagem é diferente, porque tem tudo isso. Eles acostumam com o nosso jeito de falar. É por isso que eu falei, fica mais difícil para entreter, né? Então, e aí fica muito chato, porque eu não conheço aquela pessoa, é chato, na minha casa tem outros atrativos que eu posso fazer que são muito mais legais. Nessas férias, né? Porque para criança não tem muita essa noção. Exatamente. E se eu tenho uma dúvida, às vezes a minha mãe não consegue me ajudar, porque ela também não sabe. E aí viram do nada para lugar nenhum. E qual é o melhor caminho, Ângela? Porque a gente não vai... O problema da inacessibilidade a gente não vai conseguir resolver. Mas aqueles que têm o privilégio de conseguirem acessar, qual você entende que é o melhor caminho para que essas crianças possam aprender pelo menos o mínimo necessário para não perder o ano? Então, eu acho que estabelecer a rotina, igual eu estava te falando, aquele seu horário de estudos é de estudos. Não importa se o mundo está caindo, se está passando uma coisa legal, você vai estudar. Ele vai fazer manha, vai fazer birra, aí cabe a quem está em casa resolver o BO. Não ceder. Não ceder, não pode. Porque ele vai reclamar 2, 3 dias, no quarto dia ele vai fazer e vai entender que ele tem que fazer aquilo. Então, na verdade, a maior orientação que você dá é a perseverança e a persistência mesmo.
E aí é aquela coisa assim, e não ter a vergonha, por exemplo, a mãe fala assim, eu não sei isso, e aí ela vai enrolar e não vai dar explicação. Eu acho que tem que chegar e falar, filho, eu não sei. A hora que a sua professora estiver disponível, nós vamos perguntar para ela. E aí ela vai ensinar nós dois. Sinceridade. Porque assim, principalmente na periferia, os pais não sabem mesmo. Muitos não têm instrução, né? E aí ele não vai saber explicar, de repente, alguma coisa que você pediu. E a mãe, às vezes, com vergonha de falar, vai engambelar e vai deixar passar. Não, fala, olha, eu também não sei, vamos esperar, vamos perguntar para sua professora, ou vamos pesquisar aqui na internet, vamos pegar um livro, lá no fundo tem um livro meu, e fazer essas coisas. Eu acho que essa relação, porque a relação com o professor é bem isso, professor, eu não entendi, a professora explica. Então, a relação mãe e filho é diferente. Então, ela tem que também estabelecer essa relação de, olha, eu não sei, vamos procurar juntos. Essa relação, essa sintonia na relação é o que vai diferir na hora de você ensinar o teu filho e acompanhar essas aulas. Você vai ter que ter uma coisa também que é a força de vontade de fazer isso, é praticamente estudar de novo. Sim. Né? Porque você vai ter que acompanhar, não adianta. Principalmente se nós estamos falando de crianças até 10, 11 anos e os mais velhos você vai ter que monitorar mesmo, porque a gente dispersa no computador. Mesmo, por exemplo, eu faço pós-graduação online e você dispersa. Passa alguém, você dispersa, você vê alguma coisa na TV, você ouve barulho da TV de longe. Se a gente que já é velho já dispersa, imagina a criança. Exatamente. Que já não está gostando dali, não sabe nem por que está ali direito, né? Exatamente. Então é uma coisa de você mesmo, como pai e mãe, fazer esse acompanhamento de perto, aprender junto e como a Ângela falou, se você não sabe, tem essa humildade, filho, peraí que nós vamos saber junto. E vai pesquisar ou pergunta para o professor para não ter dúvida. Eu vou deixar o Instagram e o Facebook da Ângela. Se você tiver alguma dúvida mais específica, você escreve para ela. Sim. Que ela responde para você. Ângela, obrigada demais, viu? Duda Anto tá aí na tela para você. E Ângela.Antunes também é o Facebook. Obrigada, Ângela. Uma alegria quando você vem aqui para ajudar a gente, porque acho que esse momento é muito importante para nós entendermos essas coisas que estão acontecendo, né, bem Ângela? Difícil. Eu acho que o governo agora precisa mesmo investir pesado, que, por exemplo... Foi uma prova de que é necessário. E é um caminho sem volta. Mas, por exemplo, as crianças que vivem em abrigos estão excluídas de novo, porque não tem. Abrigo não tem sala de informática. Então, essa e a periferia também tem muito lugar que não tem, né? 80% não tem. Então, agora, eu acho que quando a gente voltar, o governo tem que investir, ceder um tablet, um notebook, sei lá, para cada criança. Ele é capaz disso, se ele quiser. Fazer um treinamento com as crianças. Olha, hoje nossa aula vai ser entender como funciona. Todo mundo entendeu? Todos os computadores funcionaram? Funcionaram. Então, agora nós vamos chamar os pais. Olha, agora vocês vão entender como que funciona. Aí, explica de novo, depois isso vai para casa. Agora, simplesmente jogar... não funciona. Não adianta, né? A gente está vendo todo mundo enlouquecendo, os pais enlouquecendo porque não conseguem, as professoras enlouquecendo porque querem ajudar, mas também não conseguem e vai ficando tudo no ar. Tomara que volte logo. Amém.